Olá, boa noite! Boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa sala de aula. Hoje estamos com um cenário diferente, não temos flipchart, mas é porque a dica que eu vou dar hoje vocês não estão entendendo. Muito boa noite, sejam bem-vindas. Que saudade de vocês! Fiquei 2 dias sem ver vocês e já tô aqui morrendo de saudade. Aí não dá, né? Então hoje vamos falar de mais uma chave muito importante que muitas de vocês não sabem. E eu venho aqui trazer essa novidade para vocês. Hoje vamos então aprender a fazer corretivo colorido. Então muita gente fica assim, eu não tenho corretivo colorido. Eu então tenho uma base que eu não uso muito. E eu queria muito usar, né? Nossa, a base de subtom rosado. Quase não uso, tem pouquíssimas clientes de subtom rosado. Nossa, Carol, como que eu faço? Vou desperdiçar a base? Não precisa desperdiçar, porque você pode alterar o seu subtom. Boa noite. Boa noite para você, sejam muito bem-vindas. Vamos nos acomodando hoje na nossa sala de aula. Vou até fixar aqui, ó, colocar o tema. Só um minuto. Então, você que tá aí louca pra aprender a alterar subtom de base, meu amor, hoje é o dia de aprender. Porque agora você vai ter vários subtons de bases em uma base só. Isso é maravilhoso, gente. Isso muda a nossa vida. Eu, quando comecei a maquiar, tinha pouquíssimos subtons de base. Peraí que eu vou só fixar aqui. Aí, coloquei aqui. Então, hoje a gente vai aprender como que a gente vai alterar o subtom de base, tá? Então, estejam aqui comigo. Já estamos aí na semana... Uma semana antes da Semana Maquiadora Expert. Subtom é uma chave super importante. A gente tem que saber sobre tom e subtom de base. E principalmente, só saber não adianta muito. Se você souber como que altera, você já ganhou, assim, a vida. E eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Claro, existem aqui alguns recursos que a gente tem pra poder fazer a alteração aí do subtom de base, com certeza. Mas vocês têm também outros recursos que são muito mais acessíveis e que eu vou contar tudo pra vocês hoje, tá? Então, antes da gente começar o conteúdo, eu quero que vocês mandem essa live para pelo menos 10 amigas que amam maquiagem, para elas também estarem aqui comigo nesse conteúdo, para elas aprenderem também. Porque quem aprender isso aqui hoje, com certeza, vai, assim, ganhar muito. E não vai precisar ficar comprando aí aquele tanto de subtom, não. Então, hoje a gente vai trabalhar com essa base da Revlon aqui, ó. Essa base aqui é a base Color Stay, é da cor Vanilla, tá? Ela tem um subtom neutro. Então, ela tem um subtom neutro. E essa base aqui é uma base que, por exemplo, quem tem um subtom mais quente... Pra quem não sabe, o que é o subtom mais quente? O subtom mais quente é a pessoa, por exemplo, que tem um fundo de pele mais puxado para as cores quentes. Então, o que seria isso? Quando que a pessoa tem um fundo de pele mais puxado para as cores quentes? Normalmente, quando ela tem a cor mais alaranjada, mais amarelada. Normalmente, os brasileiros, a gente consegue notar mais o tom amarelado, tá? Mas tem aí vários subtons, avermelhado, né? Mas aí, no caso do avermelhado, ele vai mais para os tons, assim, para outros tons de pele.
né? Mas quando a gente consegue ver subtom quente, ele é mais laranja e ele é mais amarelo. Quem aqui tem dificuldade com isso? Os comentários eu não vou tirar porque eu quero ficar lendo o que vocês estão escrevendo nessa live de hoje. Então você clica no meio da tela e arrasta para baixo, que aí você consegue diminuir os comentários, aparece de 2 em 2 só, entendeu? Então, por isso que eu não vou tirar não, amore. Então, é só você clicar no meio da sua tela e arrastar pra baixo que você consegue diminuir. Aparece em 2 em 2 comentários, tá? Contem aí, quem tem dificuldade nessa questão de tom e subtom? Gente, essa é uma dificuldade geral. Muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Então, aqui, o que eu vou ensinar pra vocês? Alguém aí perguntou se essa live vai ficar salva. Essa live não vai ficar salva. Olha só. Vamos lá, então. Então, o que eu faço? Eu, Carol, né? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a maquiar, eu só tinha base de subtom amarelo. Então, o que eu deixei as clientes amarela, as que eram mais branquinhas, subtom rosado... Coitadas, gente, deixei bastante gente amarela, viu? Até essa bênção entrar na minha vida, que é alterar o subtom. E também as próprias marcas, elas começaram a investir mais também em subtons diferentes. Então, isso ajudou bastante. Mas essa dica que eu vou dar pra vocês aqui, gente, é uma dica, assim, de ouro, valiosa, preciosíssima, né? Como que funciona essa questão de alteração de subtom? Funciona da seguinte maneira. Na colorimetria básica, quando a gente fala de cores puras, né, que é o sistema amarelo, azul e vermelho, né, que é red, yellow and blue, né, na colorimetria, até eu sou formada em publicidade e propaganda, quem não sabe, então eu já tô contando, e eu lembro direitinho na aula de criação, né, na aula de design gráfico, como a gente fazia, né, muitas misturas, muitas cores e tudo, então, para também combinar uma cor com outra, para poder fazer algumas artes, a gente tem que entender sobre cores, né, então olha pra você ver, aqui ó, estão as 3 cores básicas, que são as cores, né, azul, né, é o azul aqui, deixa eu mudar aqui. Gente, rapidão, antes de voltar, de falar um pouco mais desse assunto, olha pra você ver como que a cor da luz influencia na cor da nossa pele, ó. Essa luz aqui, deixa eu ver, ó, agora tá amarela, coloquei uma luz amarela. Agora foi uma luz neutra, agora luz branca. E como que vai influenciar na cor também, ó, luz branca, luz amarela e luz neutra. Olha como que a iluminação, ela influencia totalmente na cor. Gente, minha unha quebrou aqui, que raiva. Como que influencia diretamente na cor. Vou colocar outra cor aqui, ó. A gente tá a cor neutra, né? Que é a cor mais próxima da cor do sol. Agora eu vou mudar aqui, ó. Agora tá branca. Olha como é que puxou mais para um vermelho mais vivo. Agora tá amarelo. Olha como é que puxou para um outro tom de vermelho. Gente, olha para vocês verem como que a cor influencia muito, muito mesmo. Então, antes de continuar, né, nesse conteúdo, eu vou pedir para você compartilhar essa live, ó, tá vendo esse aviãozinho? Manda pro máximo de pessoas que você conhece, que gosta de maquiagem, que tem interesse no mundo da maquiagem e que quer melhorar, quer aprimorar, quer aprender. Aqui é o lugar para aprender. Então, manda aí pro máximo de pessoas que tiver, que a gente já vai começar agora o conteúdo. A luz que eu mais gosto, que eu acho que chama mais, que revela mais a cor, né, é a luz neutra. O que que é? Olha pra você ver, amarelo, branco, não, ó, amarelo, branco e neutro. A que eu mais gosto é a luz neutra, que fica assim, que revela a cor mais pura, do jeito que realmente ela é, aqui, ó. Então, nós temos aqui o azul, o vermelho e o amarelo, tá? Então, a partir da mistura dessas 3 cores, a gente chega num tom de marrom, né? Eu vou fazer essa misturinha aqui pra vocês verem como é que funciona. Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Pegar aqui a minha pazinha pra misturar. Então, a gente fazendo a mistura dessas 3 cores, a gente chega no marrom, ó, vou mostrar pra vocês. Só pra vocês entenderem um pouquinho mais de colorimetria, tá?
olha só. Tem as 3 cores básicas aqui, né? Então, aqui, ó, vou misturá-las. E eu chego num tom de marrom. Claro que devido às proporções, né? Depende da proporção que a gente colocar, a gente vai chegar ou no marrom mais frio, no marrom mais intenso. Mas normalmente é esse tom de marrom aqui que a gente chega com a mistura. Olha pra vocês verem, ó. Cheguei no tom de marrom, tá? Tá dando pra ver direitinho aí? Então, eu cheguei nesse tomzinho de marrom aqui. E olha pra você ver que engraçado. A partir desse tom aqui, eu consigo fazer vários tons de base. Inclusive, eu consigo alterar o tom da base. Por que, Carol, que eu consigo alterar o tom da base? A base, ela é composta por 4 pigmentos. Então, nas cores, a gente pode chamar esses pigmentos de, nas cores, cores da colorimetria, tá? Porque o pigmento, cada pigmento tem um nome diferente. Mas vou falar das cores para ficar mais simples para vocês entenderem por que a gente consegue alterar. Então, é composto por um pigmento que é preto, um pigmento que é branco, um pigmento que é amarelo e um pigmento que é vermelho. Então, a composição, a mistura dessas 4 cores, que são as cores dos pigmentos, é que formula, então, os tons da base. Então, cada proporção de pigmento é que vai trazer, então, vai revelar, então, uma cor de cada base. Então, nós temos aí as cores das bases, que são do claro ao escuro. Então, são tons. O que é o tom? Vai do 1 ao 10, por exemplo. Temos muito mais tons. Mas vamos supor que uma marca tem de 1 a 10. Então, a 1 é a mais clara e a 10 é a mais escura. Certo? Dentro dessa tonalidade, eu tenho subtons. O que é o subtom? O subtom é o tom por trás do tom. É o tom de fundo, tá? Então, qual que é o tom de fundo da base? Então, nós temos as bases mais comuns, são as frias, as neutras e as quentes, beleza? Então, a partir disso que a gente vai entender como que a gente vai alterar os subtons das bases. Então, por exemplo, esse aqui é neutro. Então, quer dizer que tem um equilíbrio de pigmentos, né? Então, ela é neutra. Então, o equilíbrio de pigmentos não é nem quente, puxado para amarelo, e não é nem frio, puxado para o rosado. Então, como que eu transformo uma base que é neutra em um tom mais amarelado? Então, se eu quiser deixá-la mais quente, então quer dizer que eu preciso colocar mais pigmento amarelo e eu vou deixá-la mais quente, certo? Mas, por exemplo, o amarelo é um tipo de pigmento que pode dar uma clareadinha na base. Então, eu vou colocar um pouquinho do vermelho para eu manter o tom, entendeu? Ok? Todo mundo pegando aí? Cadê? Manda um tanto de chavinha aí pra ver se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Fica comigo aqui que essa chave é maravilhosa, hein? Poderosa. Todo mundo entendendo? Cadê as chavinhas? Manda as chaves aí, ó. A chave da maquiadora, a chave do sucesso para maquiadora expert. Quem tá entendendo a chave do sucesso, segue comigo aqui. Deixa eu só pegar um paninho aqui, rapidão. Aê, galera! É isso aí. Pra você pegar, pra você entender, você precisa aí de estar comigo nessa. Então, me segue aí pra você poder entender qual que é essa situação. Então, aqui, ó, eu vou limpar esse clown pra gente fazer aqui, pra gente alterar o subtom. Beleza? Isso aí, galera, isso aí. Então, ok. Tenho aqui uma plaquinha e uma base que o subtom dela é neutro. Então, vou colocá-la aqui, ó. Então, ela tem um subtom neutro. E eu quero deixá-la, então, quente. Que a minha cliente é desse tom aqui, mas ela tem um fundo de pele mais quente. A minha base quente desse tom acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou misturar. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês só pra fazer um comparativo, né? Porque fica mais fácil a gente entender quando a gente compara. Então, aqui, ó. Esse aqui é o tom sem a mistura, né? Então, aqui, ó. Tomzinho sem a mistura. É esse aqui que vocês estão vendo, tá? Então, aqui eu coloquei o amarelo. Um pouquinho do amarelo. E vou misturar.
Então, eu vou fazendo a mistura. Isso é pra quando precisar, gente. Ah, Carol, nossa, mas eu vou ficar perdendo tempo fazendo isso. Você não tá perdendo tempo, você tá ganhando dinheiro. Porque aí você não precisa ficar comprando milhares e milhares de tons de base, você concorda? Você pode ter alguns que são básicos e alterar o subtom. Então, quando você já faz essas misturas e altera o subtom, tipo assim, por exemplo, já treina essa alteração, isso já muda a vida. Olha aqui, gente. Alterei o subtom da base, tá vendo? Ó, era neutro. E ele ficou amarelado, certo? Aí, por exemplo, tem essa mesma base, mas a cliente é mais clara, achei que ficou um pouquinho escuro. Se eu tiver, por exemplo, um clau branco ou uma base brancona que eu quase não uso, entendeu? Sabe aquela muito branca que a gente quase não usa? Então, eu, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, das minhas clientes, eu não tenho cliente assim muito brancona, é uma ou outra. Algumas regiões do país a gente vai ter, né, mais tonalidades mais branquinhas e tudo. Aí aqui, ó, eu já alterei o tom, entendeu? Subtom amarelo, aqui eu alterei o tom. A base continua amarela, mas ela tá mais clara. Olha só, gente, é a mesma base. Eu tô fazendo várias cores e vários tons a partir dessa mesma base. Os comentários é só você colocar aqui, ó. Põe o dedo no meio da tela e arrasta pra baixo, que aí o comentário desce, tá? Um pouquinho. É assim que você tem que fazer. Mas eu vou manter os comentários porque eu quero ver o que vocês estão falando. Então, entenderam? Olha só. Começou aqui, veio pra cá e agora eu tô trazendo pra cá. Ah, não. Nossa, mas agora quero deixar o subtom dessa base rosa. Mais rosado, porque a minha cliente chegou e é uma cliente, assim, mega branquinha e ela tem aquele fundo de pele rosado. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um pouco do vermelho, certo? Um pouquinho só do azul. A gente tem que tomar muito cuidado com o azul, gente, porque o azul, ele acinzenta, tá? Ele acinzenta. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que neutralizar agora essa base que está amarela. Então, eu preciso de neutralizar. Como que eu neutralizo o amarelo? Quem que sabe? Para neutralizar o amarelo, eu preciso do roxo. Então, a mistura do azul com o vermelho é roxo. Então, se eu quiser neutralizar o tom, eu venho aplicando aqui. Eu coloquei muito pigmento. Então, deixa eu só... Eu devia ter colocado menos. Isso acontece, ó. Tá vendo a cor que ficou? Ficou um rosão. Então, deixa eu colocar aqui, ó, mais base, que era uma base neutra. Agora, vocês vão ver que, que ela vai ficar com subtom rosado. Ó, tô mexendo só aqui no meio, pra não mudar muito ela toda. Deixa eu pôr mais um pouco. Aí, eu vou colocar essa base que agora é de subtom rosado lá em cima, pra vocês verem a diferença. Olha aqui, ó. Era essa cor aqui, certo? Agora, eu vou colocar ela aqui, ó. Olha só como é que tá bem mais rosada, tá vendo? Tá rosinha o subtom. Então, a gente vai chegando nas cores com essas misturas. E muita gente fala assim, nossa, cara, mas eu vou perder tempo na hora do atendimento. Não, se você treinar antes, se você fizer o treino antes, com certeza você não vai precisar. Porque você já vai ter noção dos seus produtos e você tem noção do que você tem que fazer em relação à cor de pele daquela cliente, certo? Então, isso que é importante. O importante é a gente aprender, mas a gente tem que treinar antes. Então, a chave de hoje, muito importante que eu quero passar para vocês é: você precisa entender de tom e subtom. Você tem que entender de colorimetria, que é algo muito importante. E você tem que pegar todos os recursos que você tem para você conseguir alterar esses subtons. Gente, esses produtos aqui, muita gente tá perguntando, chama Clau. Esses claus aqui, ó, esses pequenininhos são da marca que chama Catarine Hill. Aqui, ó. Esses claus aqui são da Catarine Hill, ó. Tá vendo? Eu tenho só esse aqui que é vermelho, que chama Color Make, tá? Color Make. Ele é um produto próprio para ser usado com maquiagem. Ele é a base de lanolina e ele não vai alterar a qualidade da sua base. Muita gente me pergunta assim, ai, nossa,
Mas eu posso usar tinta guache? Não, de jeito nenhum. A composição de uma tinta guache, ela não foi feita para poder ser usada junto com uma maquiagem. Então, esse produto aqui, ele pode ser misturado na maquiagem, que não vai alterar a composição da maquiagem. Agora, uma tinta guache não, tem outros componentes, tá? Então, a gente não pode ficar misturando qualquer produto. Agora, por exemplo, se você não tem na sua cidade, tem muita dificuldade de achar, sabe aqueles corretivos coloridos da Ruby Rose? Tem vários corretivos coloridos da Ruby Rose. Com aqueles corretivos, você consegue alterar o subtom de base também. Tem lilás. Então, se, por exemplo, a minha base é amarela e eu quero deixar ela neutra, o que eu tenho que fazer? Colocar o corretivo lilás. Porque o lilás vai neutralizar o amarelo e vai deixar ele neutro. Concordam? Aí, se eu precisar, por exemplo, de neutralizar uma base que é de fundo rosado, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar amarelo, porque o amarelo vai, além de neutralizar, ele vai dar o tom que eu quero, entende? Vai dar o tom de fundo amarelo, então vai deixar ela neutra. A questão é a quantidade. Se eu usar um pouquinho, vai neutralizar. Se eu usar um pouco mais, ele vai deixar mais amarelo, entendeu? Então, você pode adicionar esses produtos também em corretivo, você pode adicionar esses produtos em todos os produtos que forem, né, feitos para você poder fazer a preparação de pele, para você não ter esse problema mais de não conseguir fazer o tom certo, porque eu não consegui o subtom certo da cliente, porque eu só tinha o subtom rosado. Não consegui o subtom certo, porque eu só tinha o subtom amarelado. E a mesma coisa, base foi feita para misturar. Então, por exemplo, eu tenho aqui essas bases aqui, ó. Essa aqui é a NC42 da MAC, por exemplo. E tenho essa outra aqui, ó, que é a NC20. Então, se eu tenho só esses dois aqui, o que eu posso fazer? Eu posso misturar esse com esse aqui e chegar nos tons intermediários. Então, devido às proporções. Então, se eu tenho aqui uma NC20 e eu quero chegar numa NC25, eu ponho uma gotinha da NC42 e eu vou chegar na NC25. Vocês concordam? Agora, se eu tenho NC20 e tenho NC42 e quero chegar na NC30, então a proporção já é diferente. Eu já vou colocar um pouco mais de uma, um pouco mais de outra. Não tão menos da 42, porque eu quero que essa base fique um pouco mais escura. Isso é mudar tom, porque elas são do mesmo tom. Agora, alterar o subtom, você precisa de neutralizar, entendeu? É isso que vai fazer toda a diferença, ok? Vamos tirar dúvidas, então, agora, a partir disso? Olha que chave poderosa! Essa chave é top. Essa chave se chama alterando o subtom de base. Essa chave é maravilhosa, gente, porque vocês têm que saber isso. Isso é super importante para vocês realmente avançarem na carreira de vocês e pararem de dar uma desculpa, sabe? Desculpa de que eu não tenho todos os subtons de base, por isso que eu não atendo. Vi uma maquiadora falando que tem que neutralizar a base rosada com o corretivo verde para poder depois colocar o amarelo. Não está errado? Errado não tá não, de jeito nenhum, tá? Porque quando a gente, por exemplo, tem uma espinha vermelha, pra neutralizar essa espinha, a gente não usa o verde, certo? Então, ela optou neutralizar primeiro para depois tonalizar. Só que eu consigo fazer o caminho direto, entendeu? Então, eu não preciso de colocar o pigmento azul, que no caso o verde, ele é formulado pelo azul e o amarelo. Então, verde é uma cor secundária, tá? Então, ela deriva do amarelo e do azul. Se nessa base eu já tenho algum pigmento que vai deixar a base junto com o verde, que vai ajudar a formular o verde, que é o que a gente não vê, por exemplo, aí que vai neutralizar, eu posso colocar só um pouco do amarelo e eu vejo como que fica, entendeu? Por quê? Se ela é rosada, quer dizer que ela tem azul e vermelho, certo? Se eu coloco o amarelo, então quer dizer que o azul junto com o verde, o azul junto com o amarelo que eu tô adicionando já é o verde, então no caso já vai neutralizar. Então eu não preciso passar por esse passo de colocar o verde antes, mas se você quiser, tem problema? Não tem, só que eu acho mais prático ir com o amarelo direto, tá? Onde encontro as chaves? Olha, teve gente que perdeu chaves. Estamos falando das chaves desde semana passada, tá?
tá? Essa aqui é a quinta chave. Nós falamos 4 chaves semana passada. Essa aqui é a quinta chave. Nós vamos falar 15 chaves. Então, essa semana teremos mais de uma chave por dia, tá? Então, vai ter dia que vai ter live de manhã e à noite. Vai ter dia que vai ter live de manhã, de tarde e de noite, tá bom? Então, vocês têm que ficar ligadinhas aí. O certo é que essa semana, todos os dias, nós temos live 8h30, todos os dias. Não perca, não perca. Para a pele negra, não fica cinza o uso do amarelo? Pois é, mas aí depende, Fabrícia. Qual que é o tom de base que você está usando? Qual que é o subtom de base que você está usando? E para qual outro subtom que você quer alterar? Entende? Porque muitas vezes eu vou precisar usar o amarelo, né? Para a pele negra não ficar cinza, usa o amarelo? Por isso que eu tô te falando. Depende. Qual que é o subtom de pele, tá? Essa chave é colorimetria, os subtons. Colorimetria, tom e subtom. Agora você entendeu, Dri? Pois é, menina, ficou mais fácil de você entender? Vambora, gente, nós temos que crescer nesse mercado. Carol, qual a marca dessas duas bases? Essas duas que eu mostrei aqui por último são da MAC. Qual cor usar para chegar na base do tom oliva? Olha só, depende do subtom. Então, qual que é o subtom dessa base, né? Aí eu vou precisar primeiro neutralizar, deixar ela neutra e depois sim deixá-la verde, entendeu? Com subtom verde, ok? Então, para eu chegar no subtom verde, eu vou precisar de mais amarelo e mais azul. Verde mais azul, azul mais amarelo é igual a verde. Então, por isso que eu vou precisar disso, entendeu? Qual a melhor marca de base para usar profissionalmente? Olha, tem várias marcas para você usar profissionalmente. Várias, inclusive nacionais, tá? Tem várias marcas que você pode usar. Depende de qual investimento que você quer fazer, né? Então, assim, hoje em dia as marcas estão, assim, investindo muito, muito em tecnologia. Então, por exemplo, as bases da perdi, gente. Catarine Hill são bases maravilhosas. A última que foi o lançamento, eu tô louca pra testar. Todo mundo tá falando super bem, que é a Teal da Catarine Hill. É muito boa. Outra pergunta. O tom dos corretivos coloridos também influenciam, né? Se o amarelo for mais claro, ele acinzenta na pele negra. E se for um tom mais vivo, acho que não. Claro, com certeza, o tom do corretivo influencia totalmente. Então, por exemplo, os corretivos amarelos, quando a gente vai fazer neutralização, se ele é amarelo claro, então eu uso ele em peles mais claras, né? Se ele é um amarelo mais escuro, eu uso em peles mais escuras. Isso tudo tem a ver também com o tom. Então, aqui, por exemplo, tem essas paletinhas aqui, ó, da MAC, que são paletas de corretivo, né? É a Pro Conceal, ó. Aqui nós temos o laranja e o amarelo, em tons diferentes. Aqui, a mesma coisa, é uma paleta mais clara, olha só a diferença. Esse aqui é um tom de salmão bem clarinho. E esse aqui também é um amarelo bem clarinho. Aqui pra vocês nem dá pra aparecer, mas ele é um tom de amarelo super claro. Pra ser usado em pele bem clara, entendeu? Agora esse aqui, por exemplo... Aqui, por exemplo, ó, que eu uso em pele negra, olha só. O amarelo é bem mais amarelo e o laranja é bem mais forte. Então, o tom do corretivo vai influenciar também. Mas no caso aqui, o corretivo não vai mudar o subtom da base. Como a gente tá conversando de mudança, alteração de tom e subtom, então a gente sempre usa os tons mais fortes que tiver. Porque aí a gente vai fazer as dosagens de acordo com o que a gente precisa, tá? Quais são os melhores tons de base para peles amareladas? Então, todas as bases que tem o subtom amarelo, tá? Então, o tom não importa, porque o tom vai de, por exemplo, a escala de 1 a 10. Então, eu tenho pessoas que são brancas, morenas e as peles que são pretas. Então, das brancas às pretas, nós temos a tonalidade amarela, entendeu? Então, não é um tom de base só, né? São vários tons de base, só que o subtom dessas bases, então, é o subtom amarelo, ok? A mesma coisa para qualquer outro tom ou subtom,
beleza? Mesma coisa. Funciona do mesmo jeito para qualquer tom e subtom, tá? Meninas, vamos finalizando então por aqui a nossa chave. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E não deixem de estar comigo aqui amanhã, porque amanhã eu tenho uma novidade quentíssima pra vocês. A live de amanhã vai ser top. Você não pode perder, porque teremos maquiagem pra vocês aprenderem então junto comigo, ok? Ó, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, 8h30. Beijo, 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 beijo. Até amanhã!